Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nusa Amorim. Sempre entre reflexos. Aqui, ó. Reflexo, reflexo, refletindo as coisas que dizem respeito às nossas vidas, ao povo brasileiro, né? As questões mundiais, questões que envolvem interesses de todos nós, de toda a humanidade. Pois é, a pandemia continua, cuidado, tá? Previna-se para não ser pego de surpresa, não ter aí uma surpresa triste na sua vida, ok? Então cuide-se. Gente, vamos recordar um pouquinho de história? Eu sou professor de geografia, a gente gosta também da história. E eu quero retornar um pouco aqui nos anos 60, 70, para a gente ver uma situação que recentemente agora, semana, aconteceu aqui no Brasil. Mas vamos ver. Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, na ditadura militar. Época em que os militares governaram o país, os generais sendo colocados como presidentes da República sem votação, sem eleição, o povo tinha que obedecer. Ao povo cabia trabalhar, pagar os seus impostos e obedecer às ordens dos generais, do exército. Então, as forças armadas é que comandavam o país, com mão de ferro. O golpe militar aconteceu em 1964. Muito bem. Mas como que se articulou esse golpe militar? Com uma possível movimento comunista no Brasil, em que as pessoas se rebelavam, a reforma agrária começava a querer surgir no campo, né, no interior do país, as pessoas queriam terra para plantar, para produzir e acabar com os grandes latifúndios. E começaram a se mobilizar. Nas cidades, esses movimentos também se popularizaram. E aí, o temor dos norte-americanos de que o Brasil se tornasse mais um país comunista, socialista, com um regime diferente do que eles impunham ao restante do mundo, que é o sistema capitalista, onde os Estados Unidos até hoje é o grande imperador, né? A grande força no mundo capitalista é os Estados Unidos, né? Então, naquela época, em 1964, houve uma movimentação, inclusive, de bastidores lá nos Estados Unidos para autorizar um apoio a um golpe militar aqui no Brasil. E os militares, depois do parecer positivo e do aval norte-americano, deram o golpe, derrubaram o presidente que era eleito democraticamente, né? E deu no que deu. João Goulart, que era o presidente, teve que se exilar, fugir do Brasil. Na verdade, ele foi tocado do Brasil e deram o golpe. Era para ser 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, era transitório, como eles diziam. Ficaram 20. De 64 a 84, os militares governaram esse país. Mas uns dirão, mas foi bom, não sei o quê. Não tinha corrupção, né? Não tinha, ninguém roubava, não tinha era imprensa livre, não tinha era o cidadão ter liberdade de denunciar. Tudo era comandado com mão de ferro. A imprensa divulgava aquilo que era autorizado. O AI-5, em 67, 68, veio para espremer ainda mais, oprimir ainda mais o povo brasileiro, acabando com uma série de, por exemplo, você poderia ser preso a qualquer momento, simplesmente porque eles suspeitavam da sua cara. Acabando o habeas corpus, não, acaba, não tem habeas corpus, vai ficar preso enquanto eu quiser. E assim foi com muitos brasileiros. Acusações de tortura, de perseguições, de mortes, desaparecimentos, enfim, uma série de fatos que a sociedade quase que não deixou as claras até hoje. Não tem luz sobre isso. Então, bom, mas foi um golpe. Agora, depois dos anos 70, no Chile, Pinochet, um general, também toma posse, dá o golpe militar, apoiado pelos americanos na época, com aval norte-americano,
Porque Salvador Allende era o presidente eleito e que tinha um perfil também socialista. Ou seja, ele queria mudar o sistema do país, fortalecer o Estado, né, fazer com que o Estado realmente cuidasse do povo, que a ideia básica é essa, o Estado a ideia do socialismo é o Estado forte para dar condições de dignidade, de vida para todos os seus cidadãos. Essa é a ideia básica. Mas foi mais um golpe lá. Articularam os americanos mais uma vez. Por que eu estou contando essa história? Porque agora nós estamos vivendo isso aqui na América do Sul, mais uma vez, na Venezuela. Nós temos um ditador socialista, Maduro, o nome dele é Maduro, né? Então ele é o presidente, está lá. E aí se discute a questão foi eleito democraticamente? Não, ele se mantém no poder. Bom, de qualquer forma, ele passou pela eleição, processo eleitoral, se elegeu e está lá, comandando o país dele. Aí os Estados Unidos já fez um ciclo, já fez um bloqueio econômico, assim como é Cuba. Cuba é uma ilhazinha pequenininha ali, e até hoje sofre com o bloqueio econômico também imposto pelos americanos. Quer dizer, os americanos, eles articulam e dominam, assim como também é e foi no Oriente Médio, né? Quando os Estados Unidos entraram acusando o Saddam Hussein, por exemplo, nos anos 80, 90, de ter armas químicas, biológicas, nucleares, invadiram, perseguiram e mataram Saddam Hussein. Mataram. Tá? E simplesmente não encontraram nenhuma arma biológica, nuclear. Até hoje ficou dito pelo não dito. E agora, mas tudo por conta do petróleo. A gente sabe, o petróleo. Tá? E agora aqui, mais uma vez, Venezuela, uma grande potência do petróleo, produtora de petróleo, exporta petróleo para o mundo, inclusive para os Estados Unidos. E o americano está, de olho, cercando a Venezuela, oprimindo a Venezuela. Claro que um povo que não consegue comercializar, não consegue, ele começa a ter carências, é óbvio, econômicas, falta mercadoria e a população sofre. E aí quer tirar logo o presidente lá também, porque... Mas a culpa não é do presidente, a culpa é de um país que quer dominar todo o sistema, porque ele é socialista. Quer dizer, o povo não tem liberdade, então não pode, não. Aqui todo mundo tem que ser do jeito que eu quero. O americano, o imperialismo americano pensa assim, todos têm que estar sob o meu domínio. E aí, essa semana, um cidadão vem lá explicar, dar palestras lá na barba da Venezuela, na divisa, em Roraima, se reúne com autoridades, explicando que há um movimento militar, com mísseis que podem... Quer dizer, toda uma estrutura, e o Bolsonaro, o presidente, já tem se pronunciado que, se preciso for, ele age militarmente aqui na América do Sul, que ele é contrário, ele fala isso aí abertamente ao sistema comunista, socialista da Venezuela, que Maduro é um ditador comunista. Agora, o que o Brasil tem que se meter nessas coisas? O que o Brasil tem a ver com o sistema que o venezuelano escolheu, se não escolheu? O que nós temos que ficar de mãos dadas com os Estados Unidos pelo Império Americano? O que a gente ganha com isso? E que se a gente ganhasse, qual é o direito que o povo brasileiro, que um presidente tem de querer influenciar? Ah, mas eles estão vindo para cá. Bom, o máximo que você pode fazer, então, pera aí, vamos verificar essa fronteira, vamos tentar amenizar a situação. Agora, querer declarar guerra, se mobilizar para poder, de repente, invadir, ocupar, mudar os... É uma loucura, é uma loucura. Eu estou dizendo isso porque tem gente que, quando eu falo, olha, esse maluco que está na presidência é capaz de declarar guerra, sim. Ele é capaz, sim, de se movimentar, obedecendo às ordens do Donald Trump, do americano,
Ele é capaz. E o povo brasileiro é capaz de entrar. Tem um gado aqui que deve falar assim, tomara mesmo, eu quero ir para a luta, eu me voluntario, eu quero ir para o exército, eu vou invadir a Venezuela. Tá assim de idiota que fala isso. Na minha opinião, um idiota. Mas, e aí? O povo brasileiro, mais uma vez, entrando numa enrascada por conta de manipulação norte-americana, dos Estados Unidos, por interesses americanos, e vamos com certeza sofrer na pele a imbecilidade do ser humano, a imbecilidade dos seres humanos. Domingo, estou refletindo com vocês, é só uma possibilidade, mas vejam, recentemente a base de Imperatriz lá, ele, entre aspas, doou para os Estados Unidos, sabia? Agora qualquer brasileiro que queira entrar lá tem que pedir permissão para os Estados Unidos, quase que um território norte-americano, para que eles façam experiência. Ah, mas eles vão transferir tecnologia? Vão. A base agora é americana, não é brasileira. Pois é, um tratado que o senhor Bolsonaro fez com os norte-americanos, ali, pertinho, no Maranhão. Quer dizer, tudo isso deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha e acende uma luz para que a gente possa refletir. Pense comigo, tá? Reflita comigo. Se você achar que tudo isso que eu falei é besteira, esquece. Mas é só para a gente refletir também, ok? VOTI, V-O-O-T-I, o canal das reflexões. Me ajuda? Inscreva-se, vem comigo. Um abraço.